Evangelho segundo Lucas. Capítulo 14. Yalcha cura um hidrópico no Shaba. Certo Shaba, chegando Yalcha para comer na casa de um importante fariseu, todos observavam com atenção. E aconteceu que à frente dele estava um homem doente, com o corpo todo inchado. Yalcha indagou aos fariseus e aos mestres na lei: é permitido ou não curar no Shaba? Os humildes serão exaltados. Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Yalcha lhes propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa, ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou, se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde estás a este. Então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar o anfitrião do banquete, te saúde exaltando: amigo, vem, assume um lugar mais importante. E assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. Então Yalcha dirige-se ao que o havia convidado e lhe exorta: quando deres um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, irmãos, ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão, da mesma maneira, convidar-te, e desta forma sempre serás recompensado. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados e os que não podem ver. Feliz serás tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. A parábola do grande banquete. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa, enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino do Criador. Yalcha, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete, e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde! Eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade, e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro convívio explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar, e por esse motivo, não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu amo. Então, o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o amo mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o amo ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obrigá-los a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. O custo de ser discípulo do Machia. Milhares de pessoas acompanhavam Yalcha. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me, e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz, e segue após mim não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabadas zombem dele, proclamando: este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda,
Qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados, poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados do Criador, as Escrituras registram 7 milagres realizados por Yahushua em dias de Shaba, sendo que 5 deles aparecem em Lucas e os outros 2 são narrados por João, João 5, verso 10, e também João 9, verso 14. Todas as refeições que os judeus fariseus comiam no Shaba eram preparadas no dia anterior conforme as normas da lei por eles interpretadas. Lucas chama a doença que o homem apresentava pelo nome médico em grego, hidropisia, que se refere ao acúmulo de líquidos e fluidos, afetava outras partes do corpo e provocava inchaço generalizado. Em Deuteronômio 5, verso 14, a lei é determinada tanto para seres humanos quanto para os animais. A ação de Yahushua não seria permitida pela lei rabínica dos mestres judaicos, mas sim conforme a lei mosaica. A letra da lei, para a pessoa legalista, nega o espírito da própria lei, Romanos 7, verso 6, enquanto a autoridade do espírito no coração produz a verdadeira justiça da lei, Romanos 8, verso 4. Esse era o ponto de vista que Yahushua queria ensinar aos líderes religiosos de sua época. A vida, o amor e a justiça são mais importantes do que milhares de regulamentos e decretos de lei. Yahushua já antevia as discussões insensatas por posições e poder na comunidade dos cristãos, Lucas 22, verso 24, e recomenda que o servo entregue esse assunto ao Pai e aguarde sua promoção em paz, serviço e humildade. No verso 9, o ato do anfitrião pedir o lugar para um dos seus convidados, Yahushua não está falando apenas de boas maneiras, mas da vida espiritual, na qual a humildade é o primeiro requisito para a exaltação, especialmente no juízo final. O Criador não honrará os seus filhos segundo a prática mundana de exaltar aos que têm influência nesta vida, mas conforme o testemunho do Machia que se doou completamente, revelando uma atitude de total abnegação. Filipenses 2, verso 6 de acordo com Tiago 2, versos 2 ao 4. Todas as nossas intenções e ações têm sua recompensa. Por isso, o cristão sábio é aquele que age de maneira a agradar ao Criador e obter sua aprovação na ressurreição dos justos. Há doutrinas que separam a ressurreição dos justos, 1 Coríntios 15, verso 23, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, Apocalipse 20, versos 4 ao 6, da ressurreição geral, 1 Coríntios 15, verso 12 e 21, Hebreus 6, verso 2, Apocalipse 20, versos 11 ao 15. Todavia, todos serão ressuscitados, Daniel 12, verso 2, João 5, versos 28 e 29, Atos 24, verso 15. Os justos são os que forem justificados pelo Criador por causa do sacrifício expiatório de Yahushua Machia e que tiveram comprovado sua fé mediante as suas ações na terra. Mateus 25, versos 34 ao 40. Na parábola do banquete, Yahushua aproveita a manifestação de um homem, no verso 15, para diverti-los, em forma de parábola, sobre o fato de que nem todos entrariam no reino do Criador. Na parábola, os homens deram uma série de desculpas falsas, uma vez que ninguém compra terras e propriedades sem ver, ou bois de arado sem experimentá-los. Nem mesmo a rigidez das cerimônias matrimoniais dos antigos judeus privaria o jovem marido de levar sua esposa ao banquete e atender ao convite do seu amo. A parábola do maravilhoso banquete, grande ceia, nos ensina: o Criador convida a humanidade para entrar em seu reino e cear com ele e seus amigos. Obviamente não há desculpas para não aceitar tal honra, e qualquer recusa será entendida como uma afronta. O Evangelho é ministrado de graça e tudo já está preparado para o grande evento. Os homens procuram eximir-se da responsabilidade de atender ao convite do Criador e do Machia, pois preferem cuidar de suas propriedades terrenas a fazer parte do reino. João 3, versos 3 e 5, preferem trabalhar, ganhar, comprar e vender seus bens temporais a receber o reino eterno de graça. Efésios 2,
versos 8 e 9, preferem seus relacionamentos no mundo, como o casamento, às bodas no céu. Assim que a casa estiver com sua lotação preenchida, virá o fim dos séculos e a completa implantação do reino do Criador. Romanos 11, verso 25. Yausha apreciava o uso das figuras de linguagem a fim de dar maior significado e amplitude aos seus ensinos. No verso 26, ele se vale de uma hipérbole vívida, exagero, para revelar que o ser humano deve amar ao Criador de forma mais completa e abnegada, que a si próprio e à sua família imediata. Mateus 10, verso 37. A expressão aborrece, como aparece em algumas versões, tem o sentido de amar menos. E significa submeter tudo, de forma absoluta, inclusive a própria pessoa, a um compromisso total com Machia. Lucas 16, verso 13. A expressão grega original carregar a sua cruz aparece em algumas versões como tomar a sua cruz, mas tem o mesmo sentido de seguir o exemplo do Machia, consagrar-se absolutamente ao Criador, não exatamente numa rebelião política ou militar contra Roma, mas na causa do reino, até o martírio. Em contraste com a vinda do Machia para a salvação, Mateus 11, verso 28, devemos segui-lo em todos os momentos, dia após dia, como discípulos fiéis. O custo do discipulado é a nossa rendição total ao Espírito Santo em amor. Essa consagração deve ser maior e mais íntima do que todas as nossas afeições familiares, verso 26, maior do que todas as nossas vontades pessoais de carreira e sucesso, verso 27, e maior do que nossa estima ao dinheiro, bens e poder, verso 33. Paulo compreendeu e pregava esse mistério, Filipenses 3, verso 8. Yausha é bem claro em nos advertir quanto à importância de não aceitarmos o compromisso do discipulado sem pensar bem sobre seu alto custo e implicações eternas. Por isso não é correto pregarmos somente sobre as bênçãos de andarmos com o Machia, devemos igualmente explicar a todos sobre a grande responsabilidade assumida com o Criador por meio dessa decisão pessoal. O perigo de uma decisão irresponsável e insincera é duplo: a zombaria pelo fracasso nesta vida, e a perda total na outra. Hebreus 2, versos 1 ao 3. Yausha usa mais duas parábolas para frisar o custo de viver como cidadão do reino na terra, bem como o preço que será pago por todos aqueles que não aceitarem o convite do Criador e do Machia para o notável banquete. O ser humano sábio é como o rei consciencioso, que ao perceber o poder do reino que se avizinha, não espera o confronto final, mas se rende e busca a paz. O Machia compara o crente morno, espiritual e moralmente irresponsável, que não reflete sobre a importância da sua decisão de seguir o Evangelho, com um tipo de sal que havia na Palestina no século I, o qual era tão impuro que perdia o pouco cloreto de sódio que abrigava. Não servia para fertilizar o solo, nem mesmo para decompor-se de modo útil em meio ao esterco. Apocalipse 3, verso 16. À medida que chegamos ao final de nossa jornada pelo Evangelho de Lucas 14, somos convidados a refletir sobre a profundidade das palavras de Yausha. Ele nos chama a um banquete de amor e aceitação, onde todos são bem-vindos, independentemente de suas circunstâncias. Neste capítulo, Yausha nos ensina o verdadeiro significado da humildade, a importância de abrir nossas portas e nossos corações para aqueles que muitas vezes são esquecidos. Que essas lições alimentem nosso espírito e nos inspirem a viver de maneira generosa e acolhedora. Ao encerrarmos, lembremos que o convite para seguir Yausha é um chamado para a ação. É um lembrete de que em cada ato de bondade, e em cada gesto de amor, estamos participando desse magnífico banquete que ele oferece. Que possamos estar prontos para compartilhar sua mensagem de esperança e compaixão, levando luz aos que estão em trevas e amor aos que precisam. Vamos juntos responder ao chamado de Yausha, fazendo deste mundo um lugar mais justo e cheio de amor. Que o Criador abençoe cada um de vocês em nome do seu Filho amado Yausha. Que assim seja.